Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem? Então, nós vamos, a partir da aula de hoje, né, nossa sexta aula da disciplina de estágio supervisionado, iniciar os assuntos do grau B, tá? A última aula, vocês fizeram a apresentação do conteúdo relativo ao relatório de estágio até a parte do grau A, até a parte da revisão da literatura. Tá? A partir de agora, na aula de hoje, a gente vai ver materiais e métodos, vai ver também como vocês elaboram o desenvolvimento de vocês quanto à parte de resultados e discussão, posteriormente, as considerações finais. Tá? A gente vai fazer, a exemplo do grau A, uma aula só de dúvidas, individual, tá? Tem uma aula dedicada só para isso, então, fazer agendamentos, etc. Porém, como eu falei desde o início para vocês, eu estou disponível para vocês me procurarem aí por e-mail, WhatsApp, foi até criado um grupo, tá? Quem estiver aqui na aula, quem estiver vendo o vídeo depois, fica à vontade em me procurar e eu vou ajudar vocês, em tudo que for possível, na elaboração do relatório, tá, pessoal? Alguns relatórios já foram corrigidos até a data de hoje, né, dia 23. Alguns não foram, tá? Quem não foi corrigido, fica tranquilo que assim que tiver a nota, eu coloco ali, tá? E quem já teve seu trabalho corrigido, dê uma boa olhada lá nos comentários que eu fiz e foque nas melhorias apontadas lá, porque o pessoal tem bastante coisa aí a melhorar. Tá? Eu fiz um apontamento no que tem que ser melhorado e no que ficarem com dúvidas, me perguntem, tá? Que a gente vai tentar esclarecer aí. Certo? Então, pessoal, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, então, para a gente iniciar a aula de... Pessoal, na aula de hoje, nós formos aqui, voltando só, tá? Meus contatos aqui, e-mail e o WhatsApp. Fiquem à vontade aí em precisar. Então, esses slides aqui eu deixei lá para vocês, tá? Meus contatos. Fiquem à vontade. Pessoal, então a aula de hoje, ela é basicamente uma revisão de assuntos que vocês, a grande maioria de vocês, já deve ter visto. Tá? Procedimentos metodológicos, ou também materiais e métodos, ou também metodologia de pesquisa. Tá? Esse é um assunto bastante amplo, pessoal, bastante amplo. Então, nós vamos partir aqui, a partir do grau B. Tá? Então, eu até coloquei, repeti aquele slide aqui, para a gente saber. Então, metodologia da pesquisa científica é um assunto bastante amplo, tem um emprego enorme aí em todas as áreas da ciência, né? O método científico é um método que permitiu que se organizassem ideias, organizassem pensamentos de uma maneira racional, na qual os resultados de uma pesquisa ou os resultados de um trabalho qualquer, enfim, pudessem ser apresentados de um modo, entre aspas, padrão. Né? Então, o método científico, ele decorre disso, da necessidade de ter uma reprodutibilidade de alguns experimentos. Então, ou seja, o método científico, ele nos diz que se tu fizer uma coisa da mesma maneira, nas mesmas condições, num local X e num local Y, os resultados devem ser os mesmos, tá? Desde que, de fato, satisfeita essa condição, né? Que as condições de contorno desse experimento sejam as mesmas, ou seja, a tua população tem que ter as características semelhantes,
o teu ambiente tem que ter características semelhantes, etc. Então, a metodologia científica, basicamente, pessoal, o método científico aqui no nosso trabalho, agora a gente colocando aqui um pouquinho o pé no chão, ele serve para nos dizer o seguinte: como eu fiz esse trabalho? Tá? Então, os objetivos, né? Nos objetivos do nosso trabalho, a gente vai dizer o que eu quero, o que eu busco, o que eu estou buscando aqui, o que eu estou querendo pesquisar. Esses são os objetivos lá no grau A. Então, os objetivos vão responder essa pergunta: o que eu quero pesquisar? O que eu estou buscando? Qual é a finalidade dessa pesquisa? Está lá nos objetivos. Na justificativa, vocês responderam a pergunta: por que isso é importante? Por que esse trabalho aqui que vocês estão fazendo, esse relatório de estágio, ou seja, um TCC, por que ele é importante? Tá? E o porquê que ele é importante não é simplesmente, ele é importante porque eu preciso me formar. Né? Claro, isso também é importante e pode eventualmente aparecer, não tem problema. Não tem problema disso aparecer. E de fato, ele é importante. Tá? Mas a resposta dessa pergunta deve vir embasada em literatura. Tá? Então, se eu vou estudar sobre manutenção preditiva ou preventiva, a gente tem inúmeros livros, inúmeros artigos sobre manutenção preventiva e preditiva, por que é importante, o que a gente tem que fazer, etc. Se eu vou estudar sobre segurança de máquina, a gente tem inúmeros livros, inúmeros dados de acidentes no Brasil e no exterior, e por que é importante eu ter uma segurança de máquina. Se eu vou estudar sobre vida útil de um transformador, tem inúmeras literaturas, preços, valores, dizendo por que é importante eu estudar a vida útil de um transformador, e assim por diante, pessoal. E assim nós iria aqui a manhã inteira, tá? Então, a justificativa responde essa pergunta. Os objetivos, o que eu quero, o que eu quero com essa pesquisa. A justificativa vai responder a pergunta de por que isso é importante. E a metodologia, vocês têm que responderem a pergunta: como eu fiz esse trabalho para chegar nesse objetivo? Como eu fiz? A metodologia, então, o método, materiais e métodos, vocês vão descrever como vocês fizeram esse relatório de estágio. Tá, pessoal? Então, aqui no como, tem várias maneiras de tu fazer o como, tá? Que é o que a gente vai ver, basicamente aqui na aula de hoje, que ela nada mais é do que uma revisão da disciplina de metodologia de pesquisa científica ou método de pesquisa científica, enfim, tá? Mas então tenham sempre na cabeça que vocês têm que responder o como. Como vocês desenvolveram esse relatório de estágio para chegar naqueles objetivos? Que materiais vocês usaram? Que tipo de análise vocês fizeram, etc. etc. Tá? A metodologia de pesquisa científica, ela sempre tem algumas classificações, tá, pessoal? Então, nos trabalhos, normalmente esse capítulo, tá? Ele tem duas etapas básicas. Uma primeira etapa seria de enquadramento metodológico, na qual tu vai dizer, olha, eu vou utilizar um estudo de caso por causa disso, ou eu vou utilizar uma pesquisação por causa disso, ou eu vou utilizar uma survey por causa disso. Então, tu vai fazer um enquadramento metodológico do teu trabalho. E a segunda parte, tu vai descrever como tu fez esse trabalho. Então, a primeira parte, ela é uma parte mais teórica, na qual vocês vão remeter lá aquela parte inicial
ou aquela parte da disciplina de metodologia de pesquisa científica, para ver o enquadramento metodológico, que é basicamente o que eu coloquei nesses slides aqui para vocês. Tá? Uma vez feito o enquadramento metodológico, vocês vão fazer a descrição do método do trabalho de vocês. Tá? Então, normalmente, esse capítulo ele tem duas sessões, que é uma de enquadramento metodológico e outra de método do trabalho em si, método desse trabalho aqui. Tá, pessoal? Perguntas, dúvidas? Não? Então, pessoal, quanto ao enquadramento metodológico, a gente vai ter quanto ao critério. Dentro desse critério existem algumas classificações e algumas descrições, tá? Esse quadro aqui, eu peguei de uma literatura que está disponível para vocês, num artigo aqui, tá? Que é esse artigo aqui, do Daniel Lacerda, Edson Ribeiro, Leonardo Luiz Lima Navarro, Nicolas Antunes Oliveira e Heitor Mansur Caulirá. Tá? Que é esse quadro aqui que vocês estão vendo. Tá? O que está nos slides é basicamente o que está aqui. Depois nós vamos dar uma olhadinha no artigo como um todo e nos demais materiais que estão aqui. Mas esse quadro, pessoal, eu vou dizer para vocês que é o mais importante, digamos, que tem da aula de hoje. Tá? Então, quanto ao critério de pesquisa, vocês vão avaliar ela sobre a natureza, qual a abordagem dessa pesquisa, qual o objetivo dos estudos de vocês, método científico, qual o procedimento técnico que vocês vão utilizar, tá? Clareza da questão de pesquisa, tipos de questão de pesquisa e utilização de teste piloto, se for aplicável ou não. Quanto à natureza da pesquisa, as pesquisas científicas elas podem ser de natureza básica ou de natureza aplicada. As pesquisas de natureza básica, pessoal, elas são aquelas pesquisas na qual tu vai estudar fenômenos da natureza, são ciências básicas. Tá? Em engenharia, via de regra, pesquisas básicas não são muito aplicadas, porque a engenharia, ela basicamente trata de utilizar um fenômeno da natureza e se valer dele. Por exemplo, lá na física e na termodinâmica, se viu que se tu fizer a expansão de um gás, ele gera frio. Então, eles vão estudar a física, a termodinâmica, a química, vão estudar por que a expansão de um gás gera frio, né? Vão estudar lá em nível molecular. A engenharia está preocupada em pegar esse gás que se expandiu e construir um ar-condicionado para melhorar a vida das pessoas, para agregar valor a um processo, para fazer um transporte de cargas perecíveis, etc. A engenharia, ela, via de regra, se preocupa com as aplicações dos fenômenos naturais de modo a melhorar a vida das pessoas. A engenharia, via de regra, ela é uma natureza aplicada, tá? É uma pesquisa de natureza aplicada, na qual tu vai fazer isso. Produzir conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Tá? Então, tu tem um problema de calor no verão dentro de uma sala, a engenharia foi lá e construiu um ar-condicionado. Tá? Se valeu de conhecimentos básicos. Olha, se eu expandir um gás, etc., eu gero frio, beleza? Tá? Já a pesquisa de natureza básica envolve verdades e interesses universais, procurando gerar conhecimentos novos e úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista. Então, aqui, o cara está preocupado em descobrir coisas novas. Não que a engenharia não descubra coisas novas. Ela descobre coisas novas, porém, em engenharia, se essa coisa nova não tiver aplicação nenhuma, está perdido. Né? A engenharia, tu tem que ter
um fim, um objetivo mais, eu não vou dizer mais nobre, porque as ciências básicas também têm objetivos nobres, né? Mas a engenharia ela está buscando um objetivo mais aplicado, resolver um problema. A engenharia, a gente vai passar a nossa vida de engenheiros, vocês vão passar a vida de vocês engenheiros, e eu também, resolvendo um problema. E a gente vai ter que buscar nas ciências básicas conceitos para resolver um problema. Tá, pessoal? Não sei se ficou claro isso. Então, aqui na pesquisa de natureza básica, o cara não quer saber se vai ser usado para alguma coisa. Ele quer dizer, olha, se eu expandir um gás, ele gera frio. Determinados gases, né? Alguns geram calor. Mas, enfim, isso é uma questão nova termodinâmica. Mas a pesquisa básica, ela quer dizer isso, tá? Ela está dizendo isso. O cara vai estudar lá fenômenos naturais que ocorrem. E já aplicada é o que eu ganho com isso, não só em termos financeiros, mas o que eu ganho com isso em termos de saúde, o que eu ganho com isso em termos de melhoria social, enfim, tá? O que eu ganho com isso em termos financeiros também, evidente, mas não só financeiros. Então, quando a gente fala o que eu ganho com isso, não limitem o pensamento de vocês à parte monetária, o que eu ganho com isso em termos de sociedade. Tá? A abordagem, a pesquisa científica, ela pode ter duas abordagens, qualitativa ou quantitativa. E aqui, pessoal, tem muita confusão nesses tópicos. Tá? A qualitativa, o ambiente natural, é a fonte direta para a coleta de dados, interpretação de fenômenos e atribuição de significados. A quantitativa requer o uso de técnicas estatísticas, procurando traduzir em número o conhecimento gerado pelo pesquisador. Então, às vezes, aparece assim, já vi em TCCs, o relatório de estágio um pouco menos, mas TCCs já vi aparecer. A pessoa colocou lá 2, 3 tabelas, fez alguns cálculos simples e disse que tinha uma abordagem quantitativa. Fez lá melhoria. Tá? Antes eu estragava, ele coletou os dados lá, redução de geração de sucata, ou de produto fora, redução de geração de produto fora de especificação. Antes eu produzia 50 peças por dia e dessas 50, 5 eram defeituosas. Tá? Então eu tinha lá 10% de geração de 10% de geração de produto fora de especificação. Depois da melhoria implantada, eu tive uma redução de que, em vez de 5 por dia, eu tinha só 2 por dia. Então, ele teve lá uma redução de 60% na geração. Tá? Então, ele fez essa conta lá e disse que, olha, mas eu fiz a conta, então eu tenho uma metodologia quantitativa. Tá? Pessoal, para a gente dizer que o nosso método ele é quantitativo, a gente tem que ter dados suficientemente robustos e baseados em métodos estatísticos que me digam que aquilo é uma verdade absoluta. Tá? Então, não é porque tu fez 4, 5 cálculos que a tua abordagem é quantitativa, ela segue sendo qualitativa ou até mesmo quali-quanti. Às vezes acontece de ter as duas abordagens em um mesmo trabalho. Porém, pessoal, para tu dizer que o teu trabalho tem uma abordagem quantitativa, ele deve se valer de métodos estatísticos, matemáticos ou leis físicas, em sua grande maioria, em sua grande totalidade. Tá? Não é tu colocando uma tabela, um gráfico, que tu pode considerar o trabalho como quantitativo. Tá? Então, trazer números para o trabalho, apresentar números no trabalho não significa que ele é quantitativo. Quantitativo significa fazer análises quantitativas com base em técnicas estatísticas. Tá? Pessoal, perguntas até aqui? Dúvidas? Da minha Nada? parte, tá tranquilo. Podemos seguir? Então tá. Podemos, tocando. Quanto aos objetivos do estudo, tá? A pesquisa pode ser
exploratória, descritiva ou explicativa. Tá, pessoal? De novo aqui também, nos trabalhos que a gente vê em nível de graduação, e mais especificamente o relatório de estágio, vocês vão estar, em sua grande maioria, se não 100% dos casos, numa pesquisa descritiva. Ou seja, tu vai descrever o que tu vivenciou. Tá? Então, no relatório de estágio, via de regra, a gente fica aqui com objetivos descritivos. Vocês estão estagiando lá na empresa onde vocês estão atuando, vocês estão coletando materiais, vocês estão fazendo o trabalho de vocês, e esse trabalho vocês vão descrever o que vocês fizeram. Tá? Grande parte dos TCCs também tem como objetivo de estudo descritivo, tá, pessoal? No qual ele vai fazer essa descrição aí para você, tá? Então, o objetivo exploratório visa proporcionar maior familiaridade com o problema. Então, aqui tu vai explorar, buscar alguma coisa diferente do que tu normalmente tem, tá? Objetivo descritivo, então, aqui, proporcionar o exploratório, quer dizer, maior familiaridade com o problema, tornando-o explícito, construindo hipóteses sobre o mesmo. Tá? Então, tu vai explorar um determinado problema, vai focar mais nele, etc., vai se aprofundar no estudo de um determinado problema, buscando um determinado objetivo. Tá? No descritivo, como eu coloquei para vocês, vai expor características de uma determinada população ou fenômeno, tá? Demandando técnicas padronizadas de coleta de dados. Então, isso aqui, basicamente, pessoal, vai ser o que vocês vão trabalhar. Vocês vão expor para a gente algumas características, algumas particularidades do estágio, do lugar onde vocês estão estagiando. Vocês vão fazer uma descrição detalhada disso para a gente, tá? Então, quanto ao enquadramento metodológico, a pesquisa descritiva, ela vai ser a mais aplicada aqui para a gente, se não em sua grande totalidade. Eu dei uma olhada, eu não corrigi todos os relatórios de grau A, mas eu não vi nenhum que fugisse disso, tá? E é natural em relatório de estágio, uma vez que tu vai apresentar o que tu está fazendo lá no teu dia a dia. E já o explicativo, procura identificar fatores que causam um determinado fenômeno, aprofundando o conhecimento da realidade. Tá? Então, aqui também seria uma relação de causa e efeito, iria testar hipóteses, se valer de métodos estatísticos mais aprofundados. Então, a gente, via de regra, no trabalho de relatório de estágio, vai ficar aqui dentro. Método científico, dedutivo, indutivo ou hipotético dedutivo. Tá? Aqui é uma parte mais teórica do trabalho. Tá? Então, o dedutivo, ele sugere que a gente vá aqui numa cadeia de um raciocínio crescente. Você vai deduzindo coisas, tu vai construindo um conhecimento passo a passo. Né? Esse método vai construindo um conhecimento passo a passo. Tá? Já o método indutivo, o argumento passa do particular para o geral, uma vez que as generalizações, elas são oriundas, né? Elas provêm, derivam de observações de casos da realidade concreta. Tá? Que, via de regra, vai ser o nosso caso aqui. Tá? Então, o nosso caso, via de regra, vai ser um método indutivo, no qual a gente vai descrever uma situação, os nossos argumentos, as nossas conclusões, as nossas discussões serão provenientes
de observações que vocês vão fazer no campo de vocês, tá? Então, vocês não vão ir construindo um raciocínio passo a passo, como seria o método dedutivo, tá? E o método hipotético dedutivo, tu vai testar hipóteses, tá? Formulando hipóteses para expressar as dificuldades do problema, onde se deduzem consequências que deverão ser testadas ou falseadas. Ou seja, vai construir, se eu aumentar a temperatura, eu reduzo a minha produtividade? Testa isso, vai lá, aumenta a temperatura e testa. Isso, ele normalmente é utilizado mais em pesquisa exploratória, um procedimento técnico de pesquisação, tá, pessoal? Ou de pesquisa participante, tá? Pessoal, perguntas até aqui? Não? Não, vamos seguir o baile aqui. Procedimentos técnicos, tá? Tudo que eu estou colocando aqui tá para vocês têm esse artigo e tá aqui nos slides, tá? Tá aqui nos slides. Eles estão aqui. É basicamente o mesmo material aqui. Tá? Até vamos alterar para cá para não fazer você se perder. Tá melhor de ler também. E aqui tem as fontes utilizadas e aqui no quadro a fonte está mais. Aqui lá eu tenho a fonte direta de cada linha. Aqui a fonte está mais geral. Então aqui se vocês quiserem buscar a fonte fica mais fácil. Então procedimentos técnicos, pessoal. Pesquisa experimental, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa de campo, pesquisa ex post factus, tá? Levantamento, survey, estudo de caso, pesquisa participante, pesquisação, etnográfica, etnometodológica, tá, pessoal? Boa parte dos nossos trabalhos, e principalmente em trabalho de relatório de estágio, a gente fica em estudo de caso, pesquisação e pesquisa participante. Tá? Grande parte dos casos a gente vai ficar aqui. Pode, eventualmente, a gente ter uma pesquisa documental, na qual tu vai olhar algum documento de empresa, etc., pesquisa de campo, mas grande parte das vezes a gente vai ficar aqui. Eu vou dizer que dos trabalhos de vocês, eu vejo que a gente vai se aplicar aqui 99% de estudo de caso, algum que outro pode ser considerado aqui uma pesquisa participante, tá? Principalmente, eu não sei, aquele que trabalha na RGE, quem é que trabalha na RGE, que está fazendo do Big Jump, não sei se está aqui na aula ou não. É o... Oi? Quem é que falou aí? É o Ednei que fez do Big Jump. Isso, então o trabalho do Ednei pode vir a ser uma pesquisa ação, tá? Uma pesquisa participante, tá? Mas também é um estudo de caso, não tem problema, tá? Não tem problema. A gente já vai ver as diferenças entre eles, tá, pessoal? Então aqui nós vamos focar os nossos relatórios de estágio em estudo de caso. Estudo de caso a gente costuma dizer que ele é uma autópsia. O crime já aconteceu, o corpo já está lá o morto, a gente vai ter que olhar o corpo para tentar entender o que aconteceu. Mas já está lá morto, não vai voltar a viver. Só o que a gente vai fazer é olhar as características daquele acontecimento que já aconteceu e não vai mudar. Aquele acontecimento já aconteceu e não vai mudar. E tentar descrever nos mínimos detalhes o que aconteceu. Então, o estudo de caso, ele requer que a gente faça uma descrição,
por isso que a gente até colocou que a nossa pesquisa é descritiva, né? Faça uma descrição em mínimos detalhes do que aconteceu. Tá? Outros procedimentos técnicos, pesquisa experimental, ela consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar variáveis capazes de influenciar esse objeto, definir formas de controle e de observação dos efeitos que ela produz nesse objeto. Então, aqui é basicamente, você vai fazer testes, né? Fazer experimentos. Tá? Tem algumas áreas da engenharia, principalmente atualmente, hoje está mais ligado à engenharia da qualidade, que trata de planejamento de experimentos. Então, tu vai testar, vai fazer um experimento, vai analisar os resultados e vai tomar ações com base naquilo. Tá? Não confundam isso com o estudo de caso, no qual no estudo de caso, agora me perdi um pouquinho, o estudo de caso no qual tu fez um experimento e tu está descrevendo o que já fez, tá? Não, aqui o experimento vai ser o objeto final do teu trabalho, tá? Olha, fiz o experimento e cheguei nesse resultado. O estudo de caso, não, ó, foi realizado um experimento, vocês não estão preocupados como ele foi realizado, né? Vocês não estão preocupados como ele foi pensado, como ele foi planejado. Por que que o cara testou 4, 5 vezes? Por que que ele testou 10 vezes? Por que que ele fez o experimento de dia e não de noite? Vocês vão descrever no estudo de caso. Olha, o experimento foi feito de dia, foi testado 10 casos. O resultado foi isso. Na pesquisa experimental, não. Tu tem que dizer por que que tu testou de dia, por que que tu testou de noite. Lá no estudo de caso, tu até pode chegar na conclusão que esse experimento realizado de dia não é bom, com base em outras literaturas, etc. Porém, tu não está preocupado se ele foi feito de dia ou de noite. Tá? Aqui na pesquisa experimental, sim. Tá, pessoal? Falta um pouco mais de 1 minuto aí para acabar o nosso tempo. Eu vou parar aqui. A gente precisa de uns 5, 10 minutinhos para eu gravar o vídeo, para depois disponibilizar para vocês, tá? Aí a gente retorna em seguida. Eu vou pedir para vocês retornarem aí. Agora é 9h40, vamos voltar aí 9h45. Se eu não retornar é porque o vídeo ficou pesado e não voltou, mas voltem aí em torno de 9h45 no mesmo link, tá, turma? Valeu! Beleza, valeu.